Estamos voltando com o programa 2 ou Mais e hoje um assunto muito interessante. Já assistimos sobre as basílicas de São Pedro e São Paulo. Estamos falando um pouco sobre a vida de São Pedro e São Paulo. Muita coisa para ser falado, não dá tempo, passa super rápido, né? E durante o intervalo, conversávamos com o Beto, né, Beto? De uma presença de São Silas, né? E a gente perguntava aonde entra São Silas nessa história de São Pedro e São Paulo. Pode falar um pouquinho pra gente sobre isso? Você sabe que é engraçado como São Silas tem um valor espetacular na vida dos dois, é pouco comentado, né? Sim. Você sabe que ele era um dos 70 discípulos de Jesus e ele era tido como um profeta. E Paulo colocava os apóstolos como uma referência máxima na terra depois de Jesus, né? E os profetas logo em seguida. Então, Paulo, na segunda viagem missionária, teve a companhia de São Silas, como na primeira carta, a Tessalonicenses, aí. Ele teve a companhia na escrita. Claro. Né? Aí você diz, mas o que isso tem a ver com Pedro? Isso. Assim, a carta de Pedro, muitos julgam que foi Silas que escreveu. Olha só, que porque interessante quando ele deixou de viajar com Paulo, ele foi se encontrar com Pedro. Olha. Aí todo mundo dizendo, mas Pedro era apenas um pescador. Primeiro, não era um mero pescador. E existia essa relação do mestre e do discípulo. Por exemplo, Paulo, quando escrevia a carta, provavelmente não é ele que pegava na pena, era o discípulo, aquele que o acompanhava, aquele que era o braço direito. E esses dois foram unidos, né? por essa excelência, porque todo mundo fala como essa carta maravilhosa foi escrita por Pedro Pescador. Não, foi Silas que ajudou a escrever também. Olha só que curioso, né? É interessante. E como a gente sabe a vida deles, o trabalho de São Pedro, São Paulo, e como que se deu a morte deles, né? Tem muita gente que tem a dúvida como que aconteceu. A gente sabe, um morreu assim, outro assim, mas como que se deu isso, né? Olha, é assim, o cristão do primeiro século era um cristão diferente. Ele era um cristão muito mais convicto, era um cristão que acharia que se morresse ao jeito de Cristo, em martírio, ele estava abençoado. Então, nós vemos esse comportamento em Pedro e Paulo. Paulo, nenhum dos dois precisava voltar a Roma. Nenhum dos dois precisava voltar, e voltaram. Por quê? No caso de Paulo, existiu o flagelo de Nero, que tacou fogo nos cristãos em Roma. E nos cristãos, ele chegava a passar betume nos cristãos para iluminar o Coliseu. Sim. Olha só que nível. E Paulo foi se solidarizar com os cristãos de lá, que não o receberam bem, porque achavam que ele trazia muita confusão. Até que ele começou a pregar, foi capturado pelo Império, né? pelo exército romano, foi julgado. No dia do julgamento dele, ninguém levantou, ninguém foi lá dizer que ele era um bom homem, porque um juiz romano, se você dissesse no meio de um tribunal, esse homem eu conheço e é bom, ele mudaria a sentença, talvez. Entendi. Ninguém foi, ele morreu sozinho. E acabou, por ser cidadão romano, por ter nascido em Tarso, que era uma província romana, ele tinha o direito de morrer dignamente, ou seja, decapitado. Olha que interessante. Decapitado. Olha que coisa incrível, né? Incrível. Então ele morreu decapitado, né? E enquanto o Pedro morreu crucificado. Só que alguns historiadores dizem que os guardas botaram ele de cabeça para baixo. Isso é uma versão de alguns historiadores, que dizem assim, que Pedro chegou e disse assim, eu não mereço morrer como Cristo. E os soldados, rindo, fazendo pouco dele, viraram a cruz de cabeça para baixo. Dizem que isso é uma versão. É uma versão. Nós sabemos aí, já querendo agradecer a sua presença aqui no nosso meio, eu falo que tem muito assunto, muita coisa para se falar, para se estudar, para se aprofundar, né? Muita coisa, a gente ia passar a noite toda aqui. E como está gostoso o papo aqui. Mas nós sabemos que você tem 2 livros. Queria que você falasse um pouco sobre, se alguém quiser mais aprofundar sobre esse assunto. Sim, ótimo. Né? Temos aí 2 livros aí para...
O Incansável Paulo de Tarso, um livro vitorioso, onde eu narro a vida do Paulo histórico, desde a infância até a decapitação em Roma, e 9 Papas contra a destruição do mundo, que eu narro os últimos 100 anos de guerra e as ações pacifistas do Vaticano. Né? Em forma de contos, né? Não é um livro maçante, nenhum dos dois. Sim. E 9 Papas é um livro de contos. Por exemplo, eu conto a história de João XXIII, que salvou 647 crianças judias dos fornos nazistas, quando ele era anúncio em Istambul. Se a pessoa comprar o livro, por favor, compre lenço, porque quando for ler esse conto, vai chorar. Vai chorar. Vai chorar. São 8 contos impactantes. Olha só. Beto, passa os seus contatos, então, para quem está assistindo aqui com a gente, né? Fala um pouco onde te encontrar, como, né? Encontrar o livro também? Olha, o livro você encontra aqui no Dica 21, no Portal Católico, aqui na rede Século XXI. Quem quiser entrar em contato pode ir na fanpage do 9 Papas, que é fanpage.com 9 Papas contra a destruição do mundo, ou fanpage.com Incansável Paulo de Tarso, ou se quiser mandar um e-mail direto para mim, betoiesus@icloud.com. Opa, que bom. Nós então queremos agradecer, né, Padre Rodrigo? Obrigado, Beto. Olha, eu tinha um monte de pergunta para fazer, mas a gente sabe que agora nós já estamos encerrando o programa. Gente, eu só queria falar uma coisa. A pessoa é tão desajeitada, Beto, que já me derruba todos os papéis aqui no chão. Eu tô tentando me organizar. Na hora que nós estamos conversando, ele tá assim, ó. E passa na frente, ele passa na frente. Falei, gente, desculpa, gente. Facho, Bruno, gente. Desculpa, diretor. Mas eu queria agradecer muito. Os padres são de um astral maravilhoso. Obrigado, a evangelização de vocês é abençoada. Muito obrigado pelo convite. Viu? E nós queremos agora colocar diante de Nossa Senhora todas as nossas intenções, todos os sócios, né? Todos que ligaram, que participaram, que mandaram o seu e-mail, né? Como que foi importante a sua presença, a sua participação. Novos sócios, novas pessoas aqui fazendo cada vez mais crescer essa evangelização. Então queremos colocar agora, nesse momento, né, Padre Rodrigo? Todos que enviaram a sua mensagem, aqueles que enviaram o seu e-mail, pedindo a bênção e a proteção sobre a intercessão de Nossa Senhora das Graças. Que ela possa cobrir a cada um dos teus filhos com o seu manto sagrado. Então, nesse momento, Padre Rodrigo, peço que você faça a oração, colocando todas as pessoas, todos os nossos sócios, todas as pessoas que estão nos assistindo, que estão em casa, as nossas famílias, os nossos enfermos, todos aqueles que mais necessitam, que possam sentir acolhidos, amados pelo amor maternal de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que nesse momento Maria, a mãe da igreja, aquela que acolhe nesse momento o Padre Sérgio, eu, o Beto Jesus que veio hoje conversar conosco, e também você que está na sua casa, tenho certeza que nesse momento Maria acolhe o seu pedido. Tantas preces, tantas orações, né? A gente estava dizendo, né, Padre Sérgio, quantas pessoas que colocam pedido por oração pedindo saúde, pedindo emprego, né? Tantas pessoas que nesse momento se encontram necessitadas de uma graça divina. Por isso, mãe, olhe por todas essas necessidades. Eu peço a intervenção, né? Venha olhar as nossas necessidades, principalmente dos mais empobrecidos, daqueles que estão precisando de uma graça e agora a sua intercessão sobre nós. Então vamos dar a bênção nesse momento para todos que estão nos assistindo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. E pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, São José, seu castíssimo esposo, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém! Um grande beijo do coração de cada um de vocês. Até sexta-feira que vem. E nós temos um programa musical, hein? É especial, hein? Tchau, tchau. Fica com Deus.